Meus amigos, vamos chamar agora Walter José Pierre, odontólogo, ele que é irmão de Aldo Benedito Pierre, que foi diretor do DAI, portanto uma família bastante conhecida na cidade de Araraquara. Pierre, conta para mim, como é que foi a sua infância? Vamos lá com a repórter Rita Múcio. Comenta para mim sobre a sua infância, as passagens boas. Só que eu tenho lembrança, eu lembro que naquela época a gente não tinha, primeiro não tinha dinheiro para comprar os presentes, segundo, a gente tinha que improvisar, então eu tinha que usar a imaginação. Então uma bucha virava um cavalinho, um chuchu virava um outro animal, um sapo, qualquer coisa assim. E eu lembro que no Natal, eu fui lá, tinha um senhor que tinha uma loja que vendia presente lá, tinha um caminhãozinho de madeira lá, muito bonito, tá? Então eu pedi para o Papai Noel me trazer aquilo lá. E ele trouxe mesmo. Então foi uma realização muito grande para mim receber aquele presente, aquele caminhãozinho lá que transportava depois os animais que a gente criava, né? Então foi assim minha infância. Agora, o gostoso mesmo é quando eu falei isso na reunião, a turminha para roubar laranja dos vizinhos lá, né? Esse era uma delícia. E quando a gente era picado por uma abelha, o vizinho corria atrás da gente. Mas fazia parte da infância. Eu lembro que uma vez também, nós já maiorzinho, já na idade escolar, nós aterramos um terreno perto da minha casa, assim, e fizemos um campo de bote. A gente arrumava aquelas pedras que eram redondas, né? Fizemos um campo de bote. Mas a diretora da escola mandou fechar, porque todo dia os alunos chegavam atrasados na aula, paravam lá em casa para jogar uma partida de bote. Então, mais ou menos isso aí. Depois, nós viemos para Araraquara, aqui foi tudo diferente, né? Eu lembro que nós chegamos aqui no dia 10 de maio de 1947. Estava uma manhã bonita, de sol, e nós fomos morar lá na Vila Xavier. Aquela rua chamava-se Rua do Tesouro, hoje é Jorge de Barros, coisa assim. E era um quarteirãozinho só, porque ela parava numa rua ali que era uma chácara do Gualianone. Depois a prefeitura abriu tudo e ficou a avenida como ela é hoje, né? Mas ela começava na igreja e diziam que tinha um tesouro enterrado lá, né? E aí cansei de procurar esse tesouro, não achei nada, viu? Mas uma coisa que me ficou na memória é que em frente à minha casa tinha um templo dos protestantes lá, né? Não sei se eles eram adventistas, o que era. E eles tinham um jardim na frente que tinha bastante dama da noite. Então a gente brincava naquelas ruas à noite, sentia aquele perfume daquelas flores, que ficou gravado para sempre na minha memória. Ô Pierre, é mesmo dessa forma que você descreveu. Quantas crianças, né, de antigamente, 10, 20, 30, 40 anos aí, transformavam um chuchu, né, num carrinho, né, uma bucha, num trenzinho, uma locomotiva e assim por diante. E outros pegavam até a lata de leite ninho e fazia lá um trenzinho também, né? Caixa de fósforo também dava caminhão e assim por diante. Foi uma beleza. A criatividade aflorou e muitos adultos tiveram um sucesso muito grande porque puderam criar lá na infância, já que a escassez de dinheiro permitia uma abundância de luz, né? De invenção para poder enfrentar o crescimento, né? Uma infância feliz, jogando bola na rua, aquelas peladas maravilhosas e assim por diante. Virgínia Carolina, museóloga, que fala para a gente, neste exato momento, sobre o Museu Histórico e Pedagógico, Voluntários da Pátria e os outros museus. A história de Araraquara. Bom, esse aqui é o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. Ele é um museu o primeiro museu de Araraquara. Ele foi criado por decreto estadual na década de 50 e foi aberto ao público em 1970, 24 de maio de 1970. E ele é um museu histórico e de um perfil eclético, porque nós trabalhamos com vários segmentos de objetos, com várias coleções que compõem o nosso acervo, e são coleções ecléticas. Isso quer dizer que nós temos desde porcelanas finas, objetos de uso pessoal,
alguma coisa sobre arte sacra, mobiliário, máquinas e equipamentos, aí inclui máquinas de escrever, máquinas de datilografia, que hoje nem tem mais, né? Telefones, rádios, vitrolas, radiovitrolas, enfim, né? E objetos indígenas, são uma coleção bem variada. Esse acervo aqui da gente, ele foi formado ao longo desses anos, somente por doações, né? São doações que as pessoas fazem ao museu, e dentro desse conceito doação, é importante a gente salientar que nem todo objeto que é antigo é objeto de museu. Então, toda vez que um objeto entra para compor um acervo do tipo desse museu, de um perfil histórico, eclético, ele passa por um processo de avaliação. E quais os itens que observamos nesse processo? A época histórica do objeto, estado de conservação, que relação que ele tem com a história da cidade, ou não tem relação com a história da cidade, mas é um objeto histórico de caráter curioso, né? Ele se diferencia por algo que é de diferente, que chame a atenção. Se nós já temos exemplar daquele lá, então a gente passa por uma comissão antes que vai avaliar. Os museus não são obrigados a aceitar os objetos, né? Por isso mesmo que nós fazemos essa comissão, para que a gente possa avaliar esses objetos e ver como que eles se enquadram dentro do perfil dos museus. Esse Museu Voluntários da Pátria, como ele é o primeiro museu aqui de Araraquara, nós temos bastante projetos ligados com a área de educação. São muitas as crianças, os escolares de modo geral, que visitam o museu. Então, a maioria do nosso público é formado por essas pessoas. E a parte disso, nós oferecemos as visitas monitoradas para grupos individuais, e as pessoas que queiram visitar o museu podem solicitar, olha, eu quero uma visita acompanhada, ou quero simplesmente fazer uma visita individual, sozinha, né? Às vezes as pessoas, nós temos essas duas opções, né? Muitas vezes as pessoas querem visitar o museu sozinhas, elas querem observar ou querem se ater mais em algum tipo de objeto, alguma coisa que remetam mais a alguma lembrança, ou estão dispostas a descobrir algo novo, mas sozinhas, né? E já tem aquelas pessoas que gostariam, que querem que tenham um acompanhamento. Então é só solicitar na portaria, olha, eu quero que a visita seja monitorada, seja acompanhada, e o funcionário vai acompanhar essa pessoa. Não precisa ser só a escola para ter a visita monitorada, né? Além disso, a gente tem os horários que a gente pode eventualmente receber pessoas em grupos especiais, né? Por exemplo, às vezes nós abrimos à noite para um grupo fechado, que às vezes não tem como visitar durante o horário. Geralmente são grupos de faculdade ou de algum outro curso noturno, que geralmente as pessoas trabalham de dia, estudam à noite. Então, agendando previamente, né, com antecedência, vendo a disponibilidade de horário do funcionário que pode vir aqui. Então, a gente abre, mas ele abre naquele horário determinado, não fica aberto, né, por uma questão de segurança, né? Nós recebemos esse público, fizemos toda a visita monitorada e depois estão liberados. Então, são vários serviços que nós temos para oferecer e que está à disposição das pessoas. Além do Museu Histórico Pedagógico Voluntários da Pátria, Araraquara tem mais 4 espaços, né? Todos eles administrados, esses outros 4 administrados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, que são eles: o Museu de Arqueologia e Paleontologia, o MAPA, onde a gente reúne objetos ligados a essas duas ciências, a arqueologia e a paleontologia. A arqueologia são coleções formadas por objetos líticos e cerâmicos, né? Ou seja, objetos feitos com pedra e com cerâmica, pelos habitantes mais remotos que existiam aqui na nossa região e na nossa macro-região também, que é um acervo que abriga coleções de todo o estado de São Paulo, não só de Araraquara.
E na paleontologia são lajes com as pegadas de dinossauro, especificamente aqui da nossa cidade, num universo e num contexto muito remoto, remotíssimo do que a gente vive hoje. Na época em que aqui era um imenso deserto, um dos maiores desertos que já teve no mundo, e essas lajes em torno de 120, 140 milhões de anos, que contém as pegadas de animais pré-históricos, mamíferos primitivos e dinossauros. O outro museu, a gente tem o Museu Ferroviário, que fica na antiga estação férrea, que também é composto por um rico acervo, né, em conjunto com os nossos parceiros, a ABPF e a AFA, onde a gente tem todo um universo ligado à história da ferrovia e dos ferroviários. Então, são objetos de vagões, dos carros de passageiros, as ferramentas da carpintaria, da marcenaria, objetos do próprio trem mesmo, dos vagões, documentos como as carteirinhas, fotografias, relatórios, todas as informações que tratam desse universo. Depois nós temos o Museu do Futebol, né, que é o Museu do Futebol, ele está lá na Arena da Fonte. Ele é um acervo específico, ele trata sobre a história da ferroviária, com ênfase, né, a história da ferroviária e dos demais esportes. Então, ele é composto por fotografias, documentos, troféus, camisetas, medalhas e alguns documentos também, todos alusivos a essa temática ferroviária e os esportes de Araraquara. E, por fim, nós temos o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, onde que ele abriga coleções de discos e imagens da cidade, através das suas fotografias, né? Nós temos um acervo iconográfico muito, muito bonito, muito rico. Dentro desse acervo iconográfico, a gente tem a parte histórica, que ela é desde final do século XIX, 1880, em alguma coisa, até a década de 1970, que abrange toda uma parte desse segmento da história da cidade, mostrando ruas, avenidas, praças, prédios, enfim, é um acervo bem interessante. Foi bom ouvir a Virgínia Carolina, museóloga, falando sobre museu histórico, esses museus que guardam a nossa memória, os grandes fatos, os grandes eventos do passado. É dessa maneira, aprendendo sobre o passado, que nós vamos valorizar o presente e o futuro. Nós estamos com mais um programa chegando ao final. Mas eu queria lembrar, na próxima semana, no próximo programa, a presença do Dr. Miguel Ted Neto. Nós vamos falar com o advogado, com o ex-presidente da Companhia Trólebus Araraquara, presidente da Benemed, da Beneficência Portuguesa, aquele que trouxe a Santa Casa de Misericórdia, Nossa Senhora de Fátima, enfim, aquele que batalhou e batalhou muito. Uma vida exemplar, um paradigma de cidadania. No próximo programa, Ted Neto vai falar conosco. E a gente queria, nesse final de programa, desejar bom final de semana para todos, um bom carnaval, com muita paz, com muito amor e, outra vez, agradecer a Deus o carinho da bênção para mais um programa, buscando dignificar aqueles que lutaram, aqueles que lutam, aqueles que são protagonistas da nossa história. Muito obrigado, Senhor.